Gente, eu amei. Nossa, o livro dessa semana. Meu Deus, como eu amei esse livro. Eu fiquei completamente apaixonada, completamente gag de la gag, completamente surpreendida. Olha que livro. O livro dessa semana é Como Água para Chocolate, de Laura Esquivel. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas eu confesso que eu só ouvi o nome, mas ele não tinha brilhado pra mim em nenhum momento. Daí um dia eu tava conversando com uma amiga do trabalho, que ela inclusive é professora de espanhol e tal, e a gente conversando sobre Isabel Allende, sobre Gabriel Garcia Marques e tal, realismo fantástico. Ela disse assim: "Você já leu Laura Esquivel?" Aí eu disse não. Ela é uma autora mexicana, tem um livro dela muito bom chamado Como Água para Chocolate. E aí eu pensei, vamos ver, né? E, gente, que indicação perfeita, porque eu imediatamente fiquei apaixonada pelo livro. Assim que eu comecei a ler o livro, com pouco tempo eu já estava chorando. Ou seja, maravilhoso, né? Se ele já causou isso, é porque o livro já tá bom demais. É realismo fantástico, é latinidades, eu amo, tá? E Como Água para Chocolate é um livro muito diferente. Primeiro porque ele traz receitas, mas ele não é um livro de receitas, tá? Todo mês, né, os capítulos são divididos por meses e em cada mês a gente tem uma receita, uma comida típica do México, né? Inclusive comidas que eu nunca ouvi falar, algumas bem interessantes, outras nem tanto, achei um pouco exóticas, mas enfim. E por que é que traz isso? Porque a nossa protagonista, a Tita, ela tem uma conexão muito forte com a cozinha, né? E é essa conexão com a cozinha que vai ser importante para toda a história. Porque por ela ter essa conexão muito importante com a cozinha, tudo que ela faz meio que acaba tendo um resultado, sabe? Tipo, como por exemplo, no momento em que ela faz uma comida X com raiva, e aí no jantar em que todos comem essa comida, todo mundo fica com raiva e todo mundo briga. E é um caos, sabe? Existe essa coisa, esse elemento é muito importante. Então eu achei muito legal, porque eu começo o capítulo com ingredientes, o nome da receita, ingredientes, e aí a história começa, e aí ela vai narrando, aquela fala na cozinha, ela faz isso, é preciso aquilo, e você fica, isso é um livro de receita? Não, não é um livro de receita. Porque se fosse eu nem me interessaria, porque cozinha não é meu forte, né? Mas a gente precisa dessas receitas pra gente entender como que aquela comida, aquela receita, o ato dela estar fazendo aquela coisa vai influenciar naquele capítulo e na história como um todo da Tita, que é a irmã mais nova de 3 irmãs, né? A mãe dela, que é a mamãe Helena. A pior mãe do mundo, escreva. A pior mãe do mundo dos livros, até agora, dos livros que eu li até agora. Porque, meu amor, o que essa mulher faz aqui, o que mamãe Helena faz com Tita, não se faz nem com seu pior inimigo. E aí eu fico pensando, meu amor, se você sendo mãe, você faz isso com sua própria filha, é complicado, minha gente, é complicado. Mas o que a mamãe Helena faz, pelo amor de Deus? Tem que ler pra saber. Ou então assistir a parte com spoiler, mas eu recomendo que você lê, né? Porque é bem melhor. Então a Tita, a gente vai acompanhar a história da Tita e da mamãe Helena e das suas irmãs e de todos os outros personagens que vão fazer parte da história da Tita, que vai ser uma história extremamente turbulenta, extremamente fantástica, mas ao mesmo tempo linda, emocionante, com aquele toque de realismo mágico que quem é fã, tipo eu, ama. E ai, gente, um amorzinho. Eu achei assim maravilhoso. E o final, gente, que final. Antes da gente ir para a parte com spoilers, né? Vamos lembrar aqui que dia de domingo sempre sai uma resenha, tá?
Essa resenha também vai sair no Instagram e no TikTok, mas aqui no YouTube ela sai com spoilers. Então se inscreve no canal, tá? Curte, comenta, compartilha. Ah, eu discordo de você. Pô, comente, né? Vamos conversar aí de boa, sem ofensa, obviamente. E tem várias resenhas aqui, porque todo domingo tem resenha, né? Então tem muita resenha, já que começou em agosto de 2024, se eu não muito me engano, o canal. Mas se você não quiser acompanhar o canal, não quiser ver os spoilers, você também pode acompanhar o Bafulê Literário no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Lá tem esse vídeo sem os spoilers, também vai ter outros conteúdos, tá? Então é só você seguir a gente nessas redes. E agora a gente vai para a parte com spoilers. Então vamos lá. Mamãe Helena, você merece a cadeia. Você merece a cadeia. Porque o que mamãe Helena fez com Tita não se faz com ninguém. Ela é uma mãe maldita. Gente, sério, eu fiquei revoltada com essa mulher. Eu fiquei revoltada. Por que eu comecei a chorar nesse livro logo de cara? Porque de cara ela já fez uma coisa com a Tita que eu não tô acreditando. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Isto não pode estar acontecendo. Mas estava. E eu fiquei incrédula. Vamos lá. A Tita já tem uma história um pouco tensa com a mãe, né? Ela chorou dentro da barriga da mãe, ela nasceu meio que antes do tempo, o pai morreu pouco depois dela nascer, então a mãe ficou tipo assim sozinha pra ter que lidar com as 3 filhas. Lembrando que mamãe Helena não era pobre, né? Pelo menos isso. Então Tita, como tinha essa conexão desde criança com cozinha, né? Ela tava ali sempre perto da cozinha. Sempre ali muito perto da Xenxa, que foi uma companhia muito grande pra ela, né? Depois, né, a outra companhia dela foi a Nasha, que não era uma Xenxa, mas tudo bem. E aí, quando ela chega e diz assim, mamãe, é o seguinte, tem um boyzinho que tá afim de mim, o nome dele é Pedro, ele vai vir aqui pra pedir a minha mão em casamento. Aí a mamãe Helena disse, de jeito nenhum, você nunca vai casar, meu amor. Se você casar, quem vai cuidar de mim? Quê? Segundo a tradição, segundo mamãe Helena, uma filha não podia casar. Que era pra ficar, que era pra cuidar da mãe quando a mãe tivesse velha. Eu não tenho palavras. Speechless. Estou speechless com isso. Porque... Ok. Tem esse pensamento, né? Tem mãe que tem esse pensamento de ai, mas eu quero ter filho, porque quem é que vai cuidar de mim no futuro? Ai, você não vai ter filho? E quem é que vai cuidar de você? Como se fosse uma moeda de troca. Tipo, eu te dou a vida e aí mais tarde você fica cuidando de mim. Eu acho isso bizarro. E no caso de mamãe Helena, egoístíssimo. Porque uma coisa era se a personagem realmente não fosse casar e tal, não tivesse intuito. Mas ela tinha um intuito, ela estava apaixonada e a mãe dela chegou e disse assim, não, você não vai casar com ele, não. Porque você não pode se casar. O problema não era só ele, na verdade ela não podia casar com ninguém, né? E daí Tita ficou arrasada, devastated, ela ficou destruída, porque ela estava apaixonada por Pedro, mas ela não podia casar com Pedro. Inclusive tem um trecho em que ela comenta sobre essa tradição da mãe, que é uma tradição ridícula, diga-se de passagem, que eu achei muito interessante. Ela começa dizendo assim, no entanto, Tita não estava conformada. Uma grande quantidade de dúvidas e inquietudes acudiam à sua mente. Por exemplo, gostaria muito de saber quem tinha iniciado esta tradição familiar. Sim, quem foi a alma cebosa que inventou isso aqui. Seria bom que ela pudesse fazer esta engenhosa pessoa saber que seu plano perfeito para assegurar a velhice das mulheres tinha uma falha. Se Tita não podia casar-se nem ter filhos, quem cuidaria dela então quando chegasse a sua vez de ficar velha? Aham! Quem cuida dela? Quem faz o palhaço rir? Hein? Ela vai cuidar da mãe, não vai casar e vai cuidar da mãe. E aí, depois quem vai cuidar dela? Continua. Qual seria a solução acertada nestes casos?
Ou não se esperava que as filhas que ficavam cuidando de suas mães sobrevivessem muito tempo depois do falecimento de suas progenitoras? E onde ficavam as mulheres que não podiam casar-se e ter filhos? Quem se encarregaria de atendê-las? E mais ainda, queria saber quais foram as investigações levadas a cabo para concluir que a filha mais nova era a mais indicada para velar por sua mãe e não a filha mais velha. Alguma vez se havia levado em conta a opinião das filhas afetadas? Se não podia se casar, ao menos lhe seria permitido conhecer o amor? Ou nem sequer isso? Tita sabia muito bem que todas estas interrogações tinham de passar irremediavelmente a fazer parte do arquivo de perguntas e respostas. Na família de la Garza se obedecia e pronto. Eu acho que aqui, argumentos super plausíveis. Que pesquisa de campo que vocês fizeram para saber que isso daí era a melhor tática? Vocês falaram com as filhas mais novas? Por que são as filhas mais novas e não as filhas mais velhas? Ou as filhas do meio? Quem vai cuidar das filhas mais novas quando a mãe morrer? Ou vocês acham que a filha mais nova vai morrer junto? E aí ela não pode casar, mas ela pode ter algum relacionamento assim? Uma diversãozinha? Ou não, tem que ficar... São muitas perguntas, né? E obviamente não tem resposta. Porque mamãe Helena era muito rigorosa. E não satisfeita em aprontar isso com Tita, Pedro vai lá mesmo assim, mesmo ela tendo mandado um recado dizendo: Pedro, não vem, porque a minha mãe não vai deixar. O Pedro foi lá. E aí mamãe Helena diz o seguinte: não, minha filha Tita não vai casar. Mas se você quiser casar, minha filha Rosaura está disponível. Quer? Sim, isso mesmo. Ela ofereceu a outra filha. Imagina aí, a Tita, apaixonada pelo boy, sabendo que não pode casar com ele, porque a mãe não vai deixar. E aí a mãe achou de bom tom que ele casasse com outra filha, com a irmã da Tita. E ele aceitou. Segundo Pedro, tá, não vou botar a culpa aqui nele, porque ele aceitou porque ele ia ficar perto da Tita. Mas a Tita ficou destruída. A Rosaura, ele era apaixonado pela minha irmã? Dane-se, eu não tô nem aí. A mamãe Helena me arranjou o marido, eu vou ter que casar. Agora me diga, gente, que mãe é essa? Com a mãe dessa, quem precisa de inimigo? E essa mulher enche o saco o livro inteiro. Mas ela conseguiu impedir o amor de Pedro e Tita? Não. Se você leu esse livro, você sabe que, independente de todos os problemas, de todos os obstáculos colocados, inclusive a maioria delas colocada por mamãe Helena, Pedro e Tita viveram a sua história de amor. Tive pena do John, que foi o médico, né? Era um médico americano que se apaixonou pela Tita. Tita quase casou com ele e tudo. Tive um pouco de pena por ela não ter ficado com ele. Eu pensei, mulher, fica com ele, é menos complicado e tal. Mas a Tita queria viver o amor dela, né? Deixa ela lá com as coisinhas do coração dela, deixa. Eu achei maravilhoso, achei assim, absoluto cinema a cena do casamento de Rosaura e Pedro, porque todo mundo passa mal quando come o bolo, que foi o bolo feito pela Tita, porque assim, a Tita ainda era a cozinheira oficial da casa, ela que fazia tudo. E aí a Tita, como ela faz, né, como eu falei, as emoções dela sempre influenciam muito na sua comida. E aí, quando todo mundo come o bolo, todo mundo passa mal. Primeiro todo mundo começa a chorar, depois todo mundo começa a colocar os bofos pra fora. E eu achei assim, iconic. Mamãe Helena ficou louca. Que se dane. Mas Tita não fez isso porque quis. A Tita, ela era bem controlada até. Eu acho que ela até demorou muito pra se revoltar. Mas mesmo assim, ela se revoltou, né? Ela saiu de casa, né? Teve um momento de rebeldia dela, que foi assim, o auge dessa rebeldia foi quando mamãe Helena resolve afastar Pedro e Rosaura da casa, né? A Rosaura tem o filho, que inclusive foi Tita que pôs no mundo. O filho, a Rosaura não tinha leite, né? E magicamente a Tita teve leite para amamentar o filho. Ela tinha uma conexão, o filho da irmã, né? Ela tinha uma conexão muito forte com esse filho dessa irmã. O Pedro sabia, a mamãe Helena ficou desconfiada, então a mamãe Helena: vou arranjar um emprego pro Pedro nos Estados Unidos. E simplesmente Pedro, Rosaura e a criança foram embora pros Estados Unidos. E de novo ela deixou a Tita na merda. E aí o que aconteceu? A criança, tempos depois, morreu. E aí a Tita enlouqueceu. A Tita enlouqueceu.
sofreu, surtou. Mas aí, tempos depois, ela voltou. Quando a mamãe Helena ficou sem poder andar, aquela praga. E aí ela fazia comida pra mamãe Helena e mamãe Helena, essa comida tá amargosa. Tava amargando na boca dela, porque a boca dela era uma boca maldita. Então qualquer coisa ia amargar na boca daquela... E aí ela achou que tava sendo envenenada. Ai, gente. Aí eu só sei que quando mamãe Helena morreu, eu fiquei, nossa, ainda bem. Só que mamãe Helena não descansou e ela encheu o saco até depois de morta. O fantasma da mulher encheu... Gente, eu não aguentava mais essa mulher, juro por Deus. Ao mesmo tempo que eu ficava, caralho, Tita, reage, sabe? Faz alguma coisa. E o Pedro lá... E a Rosário... E a mãe dele... Bitch. Sério, como podem 200 páginas causarem tanta aflição? Porque são 208 páginas. Nessa edição que eu li são 208 páginas. E foram as páginas... Sabe? Eu fiquei tão agoniada com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas enfim. O final, lindo. Eu não esperava por ele. Eu esperava que ela fosse ficar com o Pedro, mas não daquela forma. Mas eu achei muito bonito. Achei poético, achei mágico, achei que se encaixou muito. Pode ser que algumas pessoas não gostem, né? Porque afinal você quer um final feliz, mas nem sempre um final feliz é o melhor final. E nem sempre um final feliz tem que ser de uma forma clichê. Porque no momento em que Pedro e Tita morrem praticamente na mesma hora, no mesmo momento, e se encontram após a morte... Nossa, isso é tão romantismo, né? Isso é tão segunda geração romântica, mal do século. O pessoal que, eu vou te amar até a morte e tal. Eu sei, é meio exagerado, eu sei, confesso. Mas eles tiveram o final feliz deles, na medida do possível, sabe? E eu achei muito bonito. Chorei. Comecei o livro chorando de raiva do que mamãe Helena fez com Tita. E terminei chorando de emoção, porque realmente o final foi muito bonito. E eu não esperava que quem estava narrando aquilo ali era a sobrinha neta da Tita, né? Porque, no fim das contas, a Rosaura chegou a ter uma outra filha com o Pedro, que foi a Esperança. Anos depois, a Rosaura morre. Tem aquela cena do casamento que eu jurava. Primeiro eu pensei, é o casamento da Tita com o John. Aí, não era, que a Tita tava lá com o Pedro. Aí eu, bom, então agora é o casamento da Tita com o Pedro. Mas também não era, na verdade era o casamento da Esperança, né? A Rosário tinha morrido, a Esperança, sobrinha da Tita, filha do Pedro, que ia casar com Alex, que era o filho do John. Que, né, desde criança o Alex olhou pra ela e disse assim, eu vou me casar com ele. E a Rosário, não vai não, porque ela não pode casar, que é pra cuidar de mim. A Tita, o quê, querida? Essa tradição vai morrer aqui agora. E aí a Esperança teve uma filha, que é esta filha que tá narrando a história. E eu achei isso aí, ó, iconic. Iconic demais, achei babado. Disseram pra mim que tem uma série, eu não assisti ainda, mas eu quero muito assistir. Disseram que a série é muito boa. Não é ainda a história do livro todo, mas enfim. Eu achei uma experiência, assim... Nossa, se você gosta de realismo mágico, se você gosta de literatura latina, meu amor, esse livro aqui é um prato cheio. Olha eu fazendo trocadilho infame, comida, receita, prato cheio. É um prato cheio e... Tita, amiga, você foi uma rocha. Você foi uma guerreira. E uma mulher admirável. Que livro, meus amores, que livro! Por isso, o nosso livro da semana é Como Água para Chocolate, de Laura Esquivel.